Olha só, pessoal, esse tema aqui, vocês podem encontrar tanto como as grandes navegações, como expansão marítima comercial. Vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. O que é que significa? Dentro desse conjunto de transformações que a Europa estava passando nesse período, que o primeiro delas foi a construção desse Estado, como vocês, tanto falei para vocês, que é a construção do Estado moderno. O segundo ponto que vai fazer com que essas transformações passem a se espalhar pelo mundo e que a partir de agora a gente inicie um processo que a gente vai chamar de globalização, começa mais uma vez com pequenos avanços tecnológicos e também de situações históricas específicas do continente europeu e do continente asiático que fazem com que o homem europeu se decida se expandir, tentar alcançar novos territórios em busca de riquezas, em busca de aumentar o poder do Estado. Como eu tinha dito a vocês, um dos motivos para que o rei tivesse um exército a partir de agora foi o de fazer guerra, o de expandir seu território. A existência de um Estado moderno, para além do absolutismo do rei, é pegar a ideia de que você tem que expandir o seu poder, expandir o seu território. Tanto é que durante o século XIV, o século XV, até meio do século XVI, a gente vai ter várias e várias guerras na Europa entre os próprios estados. Então você vai ter a Guerra da França com a Holanda, você vai ter a Guerra da Espanha com a Holanda, você vai ter a Guerra da França com a Itália. Para quem deu pelo menos uma lidinha no livro de Maquiavel, no Príncipe, e eu recomendo também todos lerem, que é muito fácil de ler, vocês vão adorar, o livro é bem pequenininho. Ele começa o livro justamente falando dessas guerras, desses conflitos. E é só a partir de 1648 que esses conflitos vão ser suspensos, que é com a Paz da Westfália, e é que vai se iniciar o que a gente chama de formação do Estado-nação. As grandes navegações, ela vai estar junto desse processo, expandindo do ponto de vista econômico e territorial esses países. Já que esses países não conseguiam mais expandir seu território e expandir seu comércio dentro do continente europeu, o que é que eles vão buscar? Vão buscar se expandir a partir de agora em outros territórios, certo? E no slide tem esses motivadores da expansão. A maioria, principal motivo, dessas expansões é justamente a querela comercial, a questão comercial. Por quê? A relação comercial entre a Ásia e a Europa, ela é milenar. Do mesmo jeito que a relação entre a África e a Europa, ela é milenar. A relação entre esses três continentes, pessoal, ela é muito diferente da relação que foi estabelecida entre a América, entre nós, os americanos, certo? Com os outros continentes, porque a gente ficou, do ponto de vista, digamos assim, político, econômico, muito isolados, muito isolados. A gente só vai se integrar, digamos, nesse bolo do comércio e tudo mais a partir de agora com as grandes navegações. Então, as relações comerciais, políticas entre esses três continentes, elas sempre foram muito, muito maiores do que nós enquanto América, né? Enquanto continente americano. E a relação econômica, principalmente entre a China e entre a Ásia e a Europa, era a base do desenvolvimento das duas áreas, que vai ser suspensa em alguns momentos. Por exemplo, a primeira aula que eu dei para vocês, quando a gente começou a aula de vídeo, foi sobre a peste negra. E eu tinha falado que a peste negra saiu da Ásia e chegou na Europa justamente por essa relação comercial que eles foram estabelecendo. A partir da peste negra, essa relação comercial, essa integração comercial entre a Europa e a Ásia via terrestre, ela vai ser muito afetada. Então, a gente vai ter esse problema da peste negra. E em 1453, depois de Cristo,
a gente vai ter a queda do Império Bizantino, a queda de Constantinopla pelos turcos otomanos, certo? O que é que acontece? Constantinopla, que hoje é Istambul, a capital da Turquia, certo? É uma cidade muito especial do ponto de vista geográfico. Por quê? Porque ela literalmente divide os dois continentes. Ela, uma parte de Istambul, né, uma parte do que era Constantinopla, fica dentro do continente europeu e a outra parte fica dentro do continente asiático. Tem uma ponte, literalmente, dividindo os dois continentes e a ponte está nas duas cidades. Então, do ponto de vista estratégico, geográfico, a cidade é maravilhosa. Não à toa que o Justiniano amou e trocou o Império Romano, quer dizer, dividiu o Império Romano e foi viver lá até a morte dele, né? E a primeira peste negra que se tem conhecimento é justamente a peste de Justiniano naquela época. E aí o que é que acontece? Constantinopla era a cidade, era a principal cidade da rota comercial, da troca comercial. Praticamente todas as rotas comerciais que vinham pela Ásia, elas tinham que passar por Constantinopla para descer para a Itália e depois ser distribuído para o resto da Europa. Quando os otomanos, que é um califado islâmico, toma Constantinopla e passa o trator literalmente. Apesar de que Constantinopla já estava meio capenga, é um império muito antigo e tudo mais, já tinha sido invadido várias e várias vezes. Esse comércio via terrestre entre a Ásia e a Europa, ele é rompido. Ele é terminado. E aí, pessoal, o que é que rola? Os europeus ficam sem ter acesso aos comércios das especiarias. Eles ficam completamente lisos e sem acesso aos principais produtos que faziam o comércio europeu se desenvolver. E eles ficam pirados nisso. Então, junte uma burguesia e um rei querendo expandir seu território, querendo aumentar seu poder, sabendo que o comércio vai ser a principal fonte de riqueza desse Estado a partir de agora. Quanto mais aumenta o comércio, mais imposto se tem, mais o rei tem poder, e aí é esse grande ciclo aí de crescimento. E que está rompido, e que está terminado. E isso faz com que eles orientem a vida deles para procurar uma solução para conseguir atingir, né, o comércio das especiarias, conseguir atingir a Ásia por outras formas. E é justamente o ponto onde as grandes navegações entram dentro desse contexto, pessoal. É justamente ela que vai servir como esse motor de novos descobrimentos, de uma nova rota comercial, seja por busca de metais preciosos, seja para tentar romper também esse monopólio das cidades italianas do período e tudo mais. Além de tudo, tinha um ponto extremamente importante para essas potências, que era a partir de agora conseguir acumular riqueza dentro do processo mercantilista. Então, o mercantilismo pedia o acúmulo de ouro e prata e o acúmulo de território. E, por último, e não menos importante, e a partir daí a gente já entra numa temática que está muito associada às grandes navegações, que é o escravismo, né? Que é o racismo também, a construção de identidade, que é a expansão da fé cristã, certo? Por quê? A igreja, ela vai justificar essa expansão, ela vai apoiar os reis nessa expansão comercial e parte dessa expansão vai ser a justificativa de que a escravidão é algo bíblico, é algo religioso, é algo aprovado dentro da fé. Não haveria essa relação comercial e não haveria todas essas consequências geradas ao longo de 4 séculos, principalmente no Brasil, né, com a nossa escravidão. Especialmente o Brasil com a escravidão tem uma relação pior do que qualquer outro país do mundo, literalmente. A gente vai ter essa questão da fé justificando esse processo. As primeiras rotas tentadas, as primeiras tentativas dessa expansão marítima, dessas grandes navegações, não saiu da Europa e veio para cá, para o continente americano, certo? As primeiras tentativas de estabelecerem rotas comerciais foram da Europa para a África.
Então, desde o início do século XV, lá para 1412, 1413, a gente já tinha Portugal, que é o pioneiro dessa expansão, certo? Vai ser o primeiro país a se lançar ao mar e tudo mais, estabelecendo relações comerciais e relações de amizade com vários reinos africanos. A gente vai ter o reino do Congo, por exemplo, o reino de Angola, e é dessas relações comerciais que se inicia esse modelo econômico do escravismo, né? E ele é justificado pela igreja. A igreja vai dizer, ó, tem que escravizar mesmo. Eles têm que pagar os pecados aqui para poderem ir para o céu, para fugirem dessa danação eterna. Só que antes dessas grandes navegações começarem, os caras passaram tanto tempo sem sair, com medo, inclusive, justamente por causa dos mitos que tinha em torno da Idade Média sobre o que era o mar, sobre como era a Terra, qual era o formato dela e aquela coisa toda, né? Opa. E aí, como todos vocês sabem, no mundo medieval, para muitos, certo? A concepção terraplanista da Terra, ela não era, desculpa, unanimidade naquele período. Preciso perguntar, tem algum terraplanista aqui? Tem não, né? Eu acho que todos vocês sabem de física. Ou não, ou tem algum terraplanista aqui? Boa, ótimo. Então, desde a Grécia Antiga, a galera sabia que a Terra tinha uma forma esférica, não geóide. Quer dizer, geóide vai ser depois, né? Mas todo mundo sabia, os gregos já tinham feito o cálculo a partir da sombra e, enfim, essa informação não era inédita. No entanto, para a grande maioria, e quando eu falo grande maioria, eu falo também intelectualidade e tudo mais, e toda a galera que estava na época, a Terra era plana. E o mundo, principalmente para os europeus, para os asiáticos e para os africanos, para os moradores desses três continentes, certo? O mundo tinha esse formato que está no quadro de vocês, beleza? Então, como eu estava falando do Império Romano, o mar para eles, o mundo para eles era o mar Mediterrâneo. Então, era o oceano que eles poderiam navegar. Nada muito distante disso. Por quê? Porque se você tentar ir além, você pode lidar, como está na esquerda, com esses vários monstros que podem aparecer de outros territórios, certo? Além dos próprios monstros do oceano. E como a Terra é plana para essa galera, você poderia estar, deixa eu pegar, você poderia estar navegando e um belo dia, ó, morrer. Existia essa ideia também, logicamente, com a concepção terraplanista daquele período, né? E é por isso que os caras não se lançavam ao mar. Os caras tinham muito medo mesmo. O Kraken, que é um monstro mitológico grego, certo? Mas que continuou sendo tratado na Idade Média como um monstro mitológico, que fazia essa galera ter medo. Eu acho que algum Piratas do Caribe, eu não sei se é o 2 ou é o 3, tem esse Kraken. A gente também tinha os dragões do mar, tinha essas sereias, tinha toda aquela parte mitológica grega que vai ser herança para os romanos e que vai ser herança na Idade Média, vai aparecer. Tanto é que a gente tem filme da Disney, né? Falando de sereia e tudo mais, e isso tudo é uma criação medieval, europeia, certo? Não é africana nem asiática, não. E é por isso que os caras não se lançavam ao mar. Alguma dúvida até então? Alguém tem nenhuma dúvida? Todos vocês estão dormindo do outro lado? De boa. De boa? Beleza. Vou supor que está. Como eu tinha dito, Portugal vai ser o primeiro Estado moderno a se formar, né? E também vai ser o primeiro Estado a
se lançar ao mar. Ele vai ser o pioneiro das grandes navegações. É por isso que eu vou repetir e frisar pela, sei lá, centésima vez para vocês. A relação entre Estado moderno, a relação entre Estado moderno e as grandes navegações, eles estão juntinhos. É por isso que Portugal, por ser um dos fatores, por ser o primeiro Estado moderno a se formar, vai ser o primeiro Estado a se lançar ao mar, certo? Como a burguesia e o rei se associaram e ficaram juntinhos, ficaram best friend forever, e Portugal foi o primeiro Estado moderno a se formar, então é por isso que eles vão ter essa aliança também. É por isso que eles vão constituir essa aliança. Como é que a aliança se constituía? Era muito simples. Como a maioria da galera não tinha grana sozinha para bancar uma viagem, para bancar um empreendimento comercial dessa magnitude, e aí eu acho que eu quero que vocês façam um exercício de imaginação, certo? Eu quero que vocês façam um exercício de consciência histórica aqui, que é de tentar imaginar uma viagem dessa no século XIV, assim. É algo surreal. É você ir para a Lua, é você ir para a estação espacial, é você assistir o SpaceX decolando. É a mesma ideia de tanto que era difícil você se lançar ao mar na época, diante de tudo que se tinha. Principalmente diante do custo financeiro que se tinha. O Elon Musk, ele teve grana agora sozinho para bancar uma viagem dessa, né? O contrato da NASA com a empresa dele, com a SpaceX, foi de 2,8 bilhões de dólares, se eu não me engano. Mas não tinha condição, por exemplo, em 1960, de qualquer empresa bancar uma viagem para a Lua. Ou o governo fazia, né? Ou uma empresa sozinha não tinha condição. Do mesmo jeito, um burguês sozinho, ou alguma pessoa que tivesse muito dinheiro naquela época, não tinha condição de bancar uma viagem dessa, porque era uma viagem muito custosa. Então você tinha que mandar construir várias caravelas, certo? Que era muito caro, como você tivesse que construir 10 naves espaciais, e o custo de 10 naves espaciais era algo muito caro. Você tinha que, além de tudo, contratar os capitães e pagar muito bem essa galera. Você teria que contratar os marinheiros e pagar todos os marinheiros. Você teria que comprar mantimentos para todos eles, ou seja, era algo caríssimo, caríssimo. Então, só a aliança entre o rei e a burguesia conseguiu criar o fundo financeiro necessário para que esse empreendimento fosse feito, certo? Então, o rei falava: ei, galera, estou querendo lançar aqui uma navegação para a gente conquistar dinheiro e território. E aí todos os burgueses falavam: ei, eu quero participar. E cada um dava uma graninha, cada um bancava um pouco. Aí sim, aí tinham condições financeiras de pagar o empreendimento daquele período. Porque sozinho era impossível, certo? Era impossível. E foi somente o Estado moderno que propiciou isso. Então, por isso que o primeiro ponto é formação precoce de uma monarquia centralizada, graças às guerras de reconquista contra os muçulmanos, que foi o que fez Portugal surgir enquanto Estado moderno. Alguma dúvida nesse primeiro ponto? Todo mundo entendeu a relação Estado e navegação aí? Não se esqueçam disso, por favor, certo? Para a vida de vocês. O segundo ponto é a localização geográfica favorável. Que aí eu já bati tanto na tecla com vocês sobre essa localização geográfica, que eu acho que vocês já sacam disso. Deixa eu ver se eu tenho um mapa melhor. Não, acho que esse mapa aqui é o melhor. Estão vendo no mouse está no pontinho verde aqui, no mapa? Todos estão vendo isto? Sumiu. Aqui, ó. Todos estão vendo esse pontinho verde aqui? Sim. Isso aqui é a Península Ibérica, que é onde está Portugal e Espanha. Hoje, certo? Então percebam que esses dois países, do ponto de vista geográfico, certo?
Eles são os mais próximos que temos da África. E eu falei para você já bilhões de vezes que Espanha e Marrocos ficam a mesma distância daqui de João Pessoa para Recife, são 120 quilômetros e tudo mais. Isso aí eu já falei tanto. E também é mais próximo do continente sul-americano. É só dar uma descida aqui, ó. Certo? Para a Inglaterra é mais próximo, né? Chegar na América do Norte e pá. Enfim, a localização geográfica vai ser um dos pontos principais para que Portugal também seja um dos pioneiros. Ele é mais próximo, tanto do continente africano, quanto ele é também muito próximo do continente americano. E esse é o segundo fator para o pioneirismo português, beleza? O terceiro ponto, como eu já tinha falado, foi a formação dessa classe mercantil, dessa burguesia, que é a galera que banca esse empreendimento, né? Como Portugal vai ser o primeiro Estado moderno a se formar, e em 1385 a gente já teve a Revolução de Avis, então a burguesia portuguesa já era bem mais madura, já era bem mais consciente do que as outras burguesias europeias, certo? E isso fez com que o empreendimento andasse. Por último, mas não menos importante, vai ser o desenvolvimento tecnológico daquele período. Esse desenvolvimento tecnológico está diretamente associado tanto à bússola, ao astrolábio e às caravelas, certo? Como também de um avanço técnico, de um avanço da qualidade dos marinheiros, digamos assim, a qualidade dos profissionais que estavam trabalhando naquele período, que foi através da Escola de Sagres. E a Escola de Sagres, como eu sempre falei para vocês, está entre aspas aí, por causa de que ela nunca foi uma instituição física, ela nunca existiu. Não tinha carteira, professor, coordenação, diretor e tudo mais. Ele era, como Portugal, mais uma vez, dentro do mapa, tinha uma localização geográfica muito favorável. Isso aqui é o mar Mediterrâneo, ó. Então, a galera que saía da Itália, a galera que saía da Grécia, a galera que saía do Egito, a galera que saía do Oriente Médio, que estava todo mundo aqui, e queria ir subir aqui para o norte da Europa ou descer para alguma parte da África e tudo mais, necessariamente paravam em Portugal para abastecer, para descansar e tudo mais, e depois continuar a viagem. E por isso que vários e vários marinheiros ficaram lá, de modo que os marinheiros portugueses se transformaram nos melhores marinheiros que se tinha do período. Eles eram os mais carrancudos, os mais preparados, os que sabiam, os que conheciam a tecnologia, sabiam ler bússola, tinham acesso às cartas náuticas, então eles sabiam de navegação, sabiam as rotas melhores, sabiam os círculos dos ventos, enfim. Eles tinham um grande domínio mesmo, e não é à toa que o Luís Vaz de Camões vai escrever aquela obra-prima da língua portuguesa, que é os Lusíadas. Não sei se vocês já ouviram falar, eu acho que Júnior, professor de redação, ou Cristóvão, ou sei lá, já falaram desse livro, do Camões. Alguém não ouviu falar desse livro? Alguém nunca ouviu falar desse livro? Se não ouviu, conheça. Leiam pelo menos um resumo ou qualquer coisa do tipo, porque é importante até para a literatura, certo? Caso tenha alguma pergunta desse tipo e tudo mais, é um livro base, enfim. Pronto, perfeito. As armas e os barões assinalados, e tudo isso. Essa fama do marinheiro português, ela ficou, digamos assim, fechada quando Camões escreveu aquele livro, porque toda a imagética daquele período não era dado através de vídeo, de imagem e dessas coisas. Era dado através da leitura. As pessoas imaginavam através da leitura. Então, quando as pessoas tinham acesso a um livro como aquele de Camões e liam todas aquelas conquistas e tudo mais, a galera via o marinheiro português e Portugal mesmo como os grandes desbravadores dos continentes, certo? O livro é da mesma época do que Don Quixote, certo? E Don Quixote
Em algum momento da vida de vocês, vocês precisam ler Don Quixote, certo? É um dos maiores livros, se não o maior livro de todos os tempos, o maior romance de todos os tempos. Aqui são 3 exemplos de tecnologias que foram desenvolvidos naquele período e que ajudaram, sobretudo. O astrolábio, certo? Que dava para você melhorar a sua navegação à noite, se o céu estivesse bom. Se o céu não estivesse tão bom, ficava mais difícil de você conseguir. Era o instrumento mais difícil, de modo que a maioria dos grupos que tinham acesso e conhecimento era a mais alta patente dos navios, né? A bússola, todo mundo sabe o que é, e que a bússola vai ser um dos principais instrumentos usados durante grande parte do período, até mais, a invenção da bússola ela antecede a invenção do astrolábio, certo? Então, ele vai ser o instrumento mais difundido naquele período. E a nossa Ferrari da época, a nossa nave espacial, o nosso Tesla Model S, a nossa Lamborghini Gallardo, que vão ser as caravelas, certo? As caravelas é o auge da tecnologia do período. Elas não eram grandes como as naus eram imensas, certo? Só que por causa desse tamanho não tão grande, as caravelas eram extremamente rápidas, elas eram muito mais rápidas do que as naus. E elas tinham um calado grande. O que é um calado, pessoal? O calado é essa parte daqui, ó, do navio, tanto a parte de trás quanto a parte da frente. Essa área aqui do navio é onde os caras usavam para guardar os mantimentos e tudo mais. E quando estamos falando de navios negreiros, navios escravocratas, certo? Essa parte de baixo aqui ficavam os capturados, certo? Desculpa, iriam ser vendidos no continente americano, certo? Como vocês devem imaginar, né? A parte da saúde era muito diferente do que é hoje, muito, mas muito mesmo. A gente nem poderia falar em medicina naquele período, não existia isso, certo? De modo que a taxa de mortalidade dos navios negreiros eram altíssimas, altíssimas. Chegavam às vezes a 30%, 40%. Se existia alguma pequena epidemia dentro do navio, vocês sabem que a higiene do navio não era definitivamente a higiene que a gente tem hoje, os padrões de higiene que a gente tem hoje, e as doenças estão aí milênios e milênios, né, elas existem. Então, a taxa de mortalidade, não só para os capturados, né, para os escravizados, mas até para os marinheiros, para os tripulantes, eram altas mesmo. Assim. Mas a caravela vai ser um belíssimo avanço tecnológico no período. E eles também tinham 2 mastros, então mesmo que o mastro caísse, o outro continuava navegando. E ele vai ser amplamente usado por Portugal nesse período. Alguma dúvida, pessoal, sobre o pioneirismo português? Alguém tem alguma curiosidade? Tá de boa? De verdade? Café. Nenhuma dúvida? Vai cair a aula. Faltam 5 minutos. Relaxe. Vocês não esquecerem. O que é que acontece? A partir desse processo de tentativa de Portugal, eles vão, como eu tinha dito para vocês, tentar se estabelecer no Atlântico, certo? Quando eu falo Atlântico, eu falo Oceano Atlântico, certo? Esse pedaço de água que vem daqui, ó, isso é o Oceano Atlântico. Então, esse é o Atlântico que eu estou falando, beleza? Então, o que é que Portugal vai fazer? Ele vai, pouco a pouco, tentando estabelecer pequenos pontos de apoio para parar seus navios e principalmente para fazer comércio, certo?
como o continente africano, ele era imensamente povoado e tinha muitos impérios, muitos reinos, certo? O continente africano não é esse deserto, nem nada disso que as pessoas imaginam. Então, Portugal não tinha geralmente força, seja para guerra ou para qualquer coisa, para estabelecer pontos lá, né? Então, o que é que Portugal tinha que fazer? Portugal tentava estabelecer feitorias, certo? É aí que eu vou voltar. Isso é uma feitoria. Uma feitoria é uma fortaleza, certo? Então, eles chegavam num pedacinho de terra mais próximo do mar possível, faziam uma fortaleza, faziam um negócio desse para se proteger, para abastecer os navios, para consertar os navios e tudo mais. E a partir desse ponto, eles tentaram se lançar para o continente ou tentaram estabelecer relações comerciais com os reinos africanos, com os povos africanos, certo? Então, o estabelecimento das feitorias vai ser o primeiro ponto importante do estabelecimento de Portugal no Atlântico, no Oceano Atlântico africano, do lado africano. Essas feitorias, pessoal, eu quero que vocês não esqueçam disso, essas feitorias não eram colonização, certo? Não é dizer assim, esse território aqui é meu, eu vou colonizar, trazer pessoas, escravos e etc, etc. Era uma fortaleza, acabou-se. E aí é quando a relação entre a aliança que vai surgir entre Portugal e os reinos africanos começa a bater forte na questão da escravidão. E aí esse é um ponto, certo? Muito importante. Por quê? Eu acho que já é muito sabido de vocês de que a escravidão ela é uma máquina, certo? Ela é um processo, ela é uma prática que ela é milenar, né? A gente tem um tipo de escravidão, e aí é isso que eu quero que vocês entendam, certo? A gente usa uma palavra, mas em cada época diferente ela vai ter um significado. Em cada época diferente a palavra escravidão vai ter um sentido. Em cada época diferente a palavra escravidão vai ter uma relação. Em cada época diferente a palavra escravidão vai ter um acordo. Então, não dá para você dizer escravidão, a palavra escravidão, e dizer que é a mesma coisa em todas as épocas. Isso é anacronismo, isso é um erro brutal, é um erro absurdo, certo? Então, quando vocês usarem a palavra escravidão na Idade Antiga, saibam que essa escravidão da Idade Antiga é outra relação, é outra coisa, pessoal. Certo? Tanto é que a relação da escravidão estabelecida na Grécia, ou em Roma, ou no Egito, por exemplo, era um modelo de escravidão completamente diferente do que vai ser estabelecido com Portugal e os reinos africanos, e principalmente na relação com a nossa colônia, certo? Então, existia escravidão por dívida, por exemplo, coisa que não vai existir no século XV ou nessa relação aí. Então, o conceito de escravidão, ele muda ao longo do tempo. Tanto é que hoje, quando a gente fala em escravidão hoje, em 2020, a gente está falando de outro tipo de escravidão, certo? Tanto é que as pessoas falam escravidão moderna, que é aquela galera que viaja para trabalhar numa fazenda, que é prometido tudo a essa galera, carteira assinada, salário massa e tudo mais. E quando aquela galera chega lá, os caras têm a carteira retida, têm obrigado a pagar a passagem, obrigado a pagar a moradia, trabalham para aquele senhor e continuam com a dívida crescendo. Isso é escravidão. E é a escravidão que a gente tem nos dias de hoje, certo? Então, por favor, saibam separar, saibam dissociar a palavra escravidão nos vários períodos históricos diferentes. Beleza, pessoas? Todo mundo entendeu isso? Por favor, eu não quero que aluno meu saia falando abobrinha por aí, não. Certo? Ficou alguma dúvida sobre isto? Não, não. Arnóbio, Arnóbio. Então, beleza, a gente continua. Semana que vem, tá massa?
Travou. Não deixem de responder ao jogo aqui, viu? Que eu mandei. Subam, abram ele e tal.